Olha só, além do cubismo, além do futurismo, vamos para uma vanguarda bem interessante, que é o expressionismo, oposição ao impressionismo lá de meados do século XIX, o impressionismo que tinha aquela proposta de internalizar. Nesta oposição, o expressionismo é expressar. O Edvard Munch, ele é o norueguês, ele é o grande nome do expressionismo. Eu acredito que você já viu em algum livro a obra O Grito, e O Grito é um bom exemplo para entender o expressionismo. Embora esta obra, que muito bem retrata o expressionismo, é de um período anterior, do pré-expressionismo. Ela foi pintada lá por volta de 1893, não agora no século XX. Mas o Grito se destaca, observem só, são cores fortes, imagens distorcidas, porque a distorção é característica bem marcante do expressionismo. Essas cores fortes. E o que isso revela? Angústia, sofrimento. É bom lembrar que o expressionismo se inicia de fato em 1912, período aí bem no período que está chegando a Primeira Guerra Mundial, a Europa explodindo, a Europa transtornada. E essa arte revelava bem a angústia humana, a impotência humana. E daí nós temos o grito. É bom prestar atenção, porque o grito ajuda a observar as características bem pertinentes do expressionismo. Tudo bem? Eu acredito que vocês estão aí compreendendo, mas não terminamos ainda não. Ainda tem o dadaísmo. Olha só, é bem interessante. Futurismo tá bem legal. Futuro, expressionismo, expressão de angústia, cubismo, ideia de geometria, cubo. Mas e o dadaísmo, professor Alciele? Do que se trata? Ó, Dada. Essa vanguarda europeia ela é bem interessante. Vamos entender o primeiro princípio do dadaísmo. Ilogicidade, anti-intelectualidade, nada, como Zara deixava bem claro no seu manifesto aí sobre o dadaísmo, nada. Então era uma expressão de arte de desconstruir, porque na verdade o homem se mostrava bem conformado neste momento. Vocês estão lembrados aí do poema dadaísta? Peguem um jornal, recorte as palavras, jogue no saco, balance esse saco e tire as palavras uma a uma e vá montando na sequência. Daí você tem um poema dadaísta e a lógica. Então nós não temos nada linear, nós não temos nada com lógica. O Duchamp, ele causa na Europa, numa exposição de obras de arte, quando ele leva urinol, que é a fonte, e ele expõe isso como obra de arte. Vocês têm noção do que esse homem, esse artista não sofreu com relação às críticas de trazer um urinol para representar uma fonte? Daí era bem marcante do dadaísmo esse choque, este impacto. Também tem do próprio artista a roda de bicicleta em cima de um banco de sentar. Ele também causa um grande impacto nas pessoas que analisam obras de arte, e aí se consolida o dadaísmo, esse nada que vem da perspectiva do niilismo, certo? Para finalizar o nosso conteúdo de vanguardas europeias, vamos aqui para o surrealismo já por volta de 1924. O surrealismo, aquela ideia que nós tínhamos surreal, né? Quase sem explicação, está bem relacionada ao universo onírico. E é bom lembrar que esta palavra onírica aí tem que ser entendida e o significado se relaciona a sonhos, inconsciente, a teoria de Freud. Olha só que vanguarda intelectual, né? Toda a compreensão do inconsciente para a retratação da obra de arte, dos quadros, das pinturas e também da literatura. Nós aí temos o Salvador Dalí. Olha que obra magnífica, a persistência da memória. E nós temos então esses relógios se derretendo, algo que seria impossível na realidade, apenas numa imaginação, num universo onírico, numa questão de sonhos
que isso era permitido, esse inconsciente sendo muito bem revelado aí, esse inconsciente sendo muito bem apresentado aí nas obras surreais. E todas essas vanguardas, elas irão influenciar o nosso modernismo, sobretudo na poesia de Mário de Andrade e Oswald de Andrade, e também na pintura da nossa Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula aqui no TV CMJ e eu aguardo por vocês em mais uma aula de literatura com a professora Alciele Nobre.